ir buscar. Então, devo sair, se ele me avisar que chegou, eu busco ele lá. Tá. Já está gravando. Tá, então vou começar, tá? Bom, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Bruna, sou residente do segundo ano de hepatologia da escola. E o caso que eu vou apresentar hoje é de uma mulher de 42 anos. Ela é professora, casada, natural de Osasco, São Paulo, procedente de Itapevi. Ela tinha como queixa principal o olho amarelado, escurecimento da urina e muito cansaço. Ela relatava que em abril deste ano apresentou subitamente um quadro de icterícia, colúria, hipocolia fecal, febre, diarreia, fadiga intensa, náusea e empachamento. Chegou a ser internada nesse período, onde ela foi infectada pelo Covid durante a internação. E antecedentes pessoais, ela tem uma dislipidemia, nega cirurgias prévias, nega hemotransfusão, nega uso de drogas ilícitas, nega tatuagens e piercing. De hábitos de vida, ela nega tabagismo e tem um etilismo social. E de antecedentes familiares, ela tem um pai que faleceu de câncer gástrico, uma irmã com lúpus e uma mãe com hipertireoidismo. No exame físico, na primeira consulta, ela era uma paciente que estava em bom estado geral. O que tinha de alteração é que ela estava ictérica, umas 2 cruzes. Ela pesava 52 quilos, uma altura de 1,58 m, fechava um IMC de 21. E o que tinha de alterado é que no abdômen ela tinha um baço palpável a 4 centímetros do rebordo costal esquerdo, mas sem massa C6 móvel. E de estigmas de doença hepática crônica, ela apresentava telangiectasias em tórax. Então, um resumo do caso: ela é uma mulher de 42 anos, que estava queixando-se de icterícia, colúria, hipocolia fecal, apresentou febre, fadiga intensa e diarreia. Tem uma história de dislipidemia e tem uma história familiar de lúpus e hipertireoidismo. E aí, Fernandinha? Oi, doutor, eu até tirei minha câmera aqui, deixa eu me arrumar. Com essa história, assim, a mulher dessa idade, ictérica, com fadiga, gente, a primeira coisa que a gente pensa é em CBP, né? Ela parece que ela já tem parece que ela já tem doença avançada, Bruna. Ela tem telangiectasia, né? Baço palpável. Então, pensar logo que ela já tem uma hepatopatia crônica. E a primeira coisa que eu penso é CBP mesmo, assim. A gente vai ter que pedir tudo. A gente vai ter que primeiro pedir um ultrassom para ver se ela realmente tem, para a gente avaliar melhor esse fígado, como é que está o fígado, pedir as enzimas hepáticas, pedir o AMA, o antimuscular liso também, o FAM, para a gente ver alguns diagnósticos diferenciais, mas a primeira coisa que eu penso. Você tem um diagnóstico número 2 ou não? Doutor, o problema é que ela tem febre também, acabei de ver essa febre aqui. Ela não tem dor abdominal, não, né? Só diarreia, né? Isso, no momento ela não relatou, não. Eu ficaria mais em doença autoimune mesmo. Pode ser hepatite autoimune também ou CBP. Mas essa febre também me chama atenção. Será que ela não tem alguma litíase e passou um cálculo ali, tem algum cálculo impactado ainda, mas aí também não explicaria a fadiga intensa, né? Então, eu acho que eu ia por esse caminho primeiro. Não está muito jovem para CBP? Tá, era para ser um pouquinho mais velho, mas, poxa, essa fadiga, né? Podia ser. Tá, Alguém quer fazer mais alguma hipótese? Antes da gente pedir para a doutora Maria Lúcia assinar embaixo essa hipótese diagnóstica. Vamos pedir para a Lívia. Lívia, você tem alguma outra opinião? Doutora, eu ia falar que é o seguinte: paciente com colúria e hipocolia fecal, a gente pensa realmente numa colestase, a gente pode pensar numa coisa obstrutiva mesmo, no cálculo, até numa neoplasia, até por conta desse quadro febril também, de repente, dessa fadiga, a gente pode de repente pensar na neoplasia, mas seria uma coisa mais
acho que não seria tão rápido assim. Eu não sei quanto tempo que desenvolveu isso, Bruna, eu perdi. Foi em abril desse ano. A Não, mas- consulta dela foi em... o quadro foi em coisa de dias mesmo, foi no quadro súbito que ela apresentou. Então, entendi. Aí o que me falaria um pouco contra essa questão da neoplasia, mas eu pensaria nisso, ou uma coisa obstrutiva, uma colestase por um fator obstrutivo, ou então em CBP mesmo sendo contra, assim, a idade, acho que seria o ideal uma paciente mais idosa, mas tudo isso falaria a favor. Além disso, a gente também tem que pensar nas colestases hereditárias, né, que é um pouco mais raro, mas vale a pena mencionar também. Doutor Edu, eu acho que também, talvez só ampliando um pouco o diagnóstico diferencial, por ela ser um pouco mais nova, mas ainda dentro do espectro das doenças autoimunes, se a gente estivesse pensando em alguma pancreatite autoimune que estivesse cursando com a estenose de ducto e por isso fazendo uma obstrução, talvez uma mulher um pouco mais jovem, né, com essa diarreia, pensando talvez alguma insuficiência pancreática, exócrina, uma estenose ali da ampola, cursando com essa obstrução, causando icterícia, traria como um possível diagnóstico diferencial também, mas dentro do quadro de queixa autoimune, do quadro de síndrome autoimune. Ô, Bru, volta rapidinho no físico dela, só para ver, porque eu escutei e não prestei. Muito bom, Marcelo, acho que é isso. Fernandinha? Não, eu queria ver o exame físico mesmo, porque eu acho que era coisa da minha cabeça que eu tinha pensado em hepatopatia, mas ela realmente tem um baço palpável, telangiectasia. Era isso que eu queria ver. Tem duas especialistas na sala que gostam de doença pancreato-biliar. Doutora Iliane e doutora Mirella. Será que podia ser um desses casos? Vocês apresentaram brilhantemente o ano passado. Doutor, eu cheguei agora aqui, perdi um pouco o iniciozinho da apresentação. Espera. Cuida das crias aí, daqui a pouco você volta. A Eliane também trouxe um caso bem legal. Doutor, estou aqui. Eu lembro que no meu caso era um homem, né? E ele também chegou com um quadro de icterícia, tinha esse padrão colestático obstrutivo também. E a primeira hipótese para ele, na verdade, foi uma neoplasia, porque ele tinha associado esse quadro a um emagrecimento muito importante, de uns 20 quilos em 3 meses. Nesse caso, a gente não vê isso, né? E não tinha febre também. Mas, levando para o lado de doença associada à IgG4, a gente pensaria, talvez, em colangite esclerosante, né? Associada à doença relacionada à IgG4. Só se fosse nesse sentido, para a gente pensar em colestase, icterícia, colúria. Ele tinha, no caso, ele tinha uma estenose de colédoco, mas tinha também o pâncreas, né? Estava bem típico de doença relacionada a IgG4, aquele pâncreas em salsicha, isso também fazia uma obstrução extrínseca ali em via biliar. Naquela época foi isso que a gente viu, né, nos exames dele. A gente ainda não sabe se ela tem colestase, né? Não. Só que ela não sabe mesmo. Sim, a gente fica presumindo, A gente né? fica presumindo. Mas eu vi que o doutor Irã também entrou, ele está com o Luizinho ou ele viu o caso? Estamos os dois aqui presentes, ele está aqui um pouco ao fundo, ele não desgruda, não. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, se me permite, mas duas coisas curiosas aqui que me chamaram a atenção, né? Essa evolução com icterícia nessa faixa etária foi uma das coisas que me fez afastar um pouquinho do pensamento da CBP, afinal de contas, entraria já numa fase de ductopenia, uma fase tardia.
costumaria deixar só um pouquinho de lado, pelo menos por enquanto. Mas a hipótese de hepatite autoimune, nesse cenário de doenças autoimunes aí, em parente de primeiro grau, é sempre uma coisa que chama atenção. Outra coisa que foi bastante interessante foi o próprio comentário do Marcel. Um quadro que junta o quadro de diarreia com um quadro ictérico e talvez um acometimento de via biliar distal, um acometimento associado de insuficiência exócrina pancreática, eu acho que caberia aí nesse cenário. Bem, acho que cada vez vai se estreitando mais, eu acho que fica iminente a necessidade de um estudo dessas vias biliares e, é claro, dessa parte metabólica, né? Quando vem ainda mais comemorativos, não fica só restrito à via biliar, essa diarreia vem como consequência ou vem como causa? De onde vem essa etiologia primária? Bem, dos meus devaneios aí que gosto de ficar fazendo... Eu acabei de pensar numa coisa aqui também, porque, assim, se ela já tem sinais de hepatopatia crônica, a gente pode estar também pensando numa paciente cirrótica, que tem uma cirrótica tem cirrose por uma causa X, e agora ela está descompensando num acometimento infeccioso, fosse uma gastroenterite, por exemplo, com essa febre, aí explicaria diarreia com a febre, se a gente não estiver pensando, obviamente, nisso que o Marcel e o Irã estavam falando. Mas, igual a gente vê os cirróticos descompensarem, né, em icterícia, quando eles fazem esses quadros infecciosos, a gente podia pensar nisso também, nesse momento. Outra coisa que eu acho que também vale a pena a gente avaliar, é que como ela é uma paciente também que já tem lúpus, apesar de ter pouca, não ser tão comum, a gente pensar numa atividade da doença com acometimento hepático. O lúpus não é dela. O lúpus é história familiar, né? Desculpa, é que eu fui aqui olhar pensando, desculpa. Outra coisa que eu pensei também seria relacionado, não sei se tem algum medicamento também na história dela, seria uma DILI colestática, então algum medicamento, alguma chá, algum outro associado para poder causar uma colestase, que a gente não sabe se tem ou não, mas que poderia levar a esse aparecimento de icterícia, colúria também, associada ao quadro. Não tem nenhuma história, não, de uso de medicamento, ela negou. Nem chá, nem nada. Ela só falou que foi um quadro súbito mesmo que apresentou. Ela está satisfeita com as hipóteses, doutora Maria Lúcia? Essa dislipidemia também pode estar associada com essa icterícia, né? Uma colestase crônica, né? Não, super satisfeito. Eu acho que levantaram aí um monte de hipóteses. Eu acho que só assim, para fins de raciocínio clínico, né, que nem a gente faz lá com o 4º ano, a gente vai nas características da história e faz um diagnóstico sindrômico de uma icterícia obstrutiva. É o que dá para falar, né? Tem icterícia, tem colúria, tem hipocolia fecal. Então, é uma icterícia obstrutiva, que pode ser intrahepática ou extrahepática. Então, acho que, como a Liv e outros colocaram, a gente tem a obrigação de afastar que possa ser uma icterícia obstrutiva extrahepática, apesar dela não ter dor, né? Mas tem febre, é uma paciente relativamente jovem, né? E, eventualmente, até icterícia obstrutiva neoplásica, né? Agora, as características dela levam mais a pensar realmente numa icterícia obstrutiva intrahepática. E aí entram todas essas causas que vocês mencionaram, né? A colangite biliar primária, embora o Irã tenha colocado muito claramente aí que a paciente, primeiro, 42 anos e já estar ictérica, né? Sugere ductopenia, uma coisa meio rápida, aí, com características aí no exame físico de hepatopatia crônica, então uma CBP de evolução já avançada, né, com essas características aí. E outras causas de icterícia obstrutiva intrahepática, então vocês pensaram em IgG4, vocês pensaram em DILI por alguma coisa que ela não mencionou, vocês pensaram em CEP, eu acho que foram colocadas aí todas as hipóteses possíveis, né? Eu acho que por hora, estão ótimas as hipóteses. Vamos prosseguir. Vamos lá, Bruninho.
Bom, então, de exames complementares que ela apresentava para a gente, eram alterações de aminotransferases, ela tinha o exame mais recente, um AST de 201 para um limite de 32, um ALT de 201 para um limite de 33, e tinha uma importante colestase. Ela tinha uma fosfatase de 3.004 para um limite de 325 e uma gama-GT de 848 para um limite de 32, com a bilirrubina total de 9,9 e uma direta de 6,6. Tinha uma albumina, que a mais recente era 3,5, com atividade de protrombina de 95, e uma plaqueta que já estava discretamente no limite inferior, que estava 146 mil. E aí é quando ela aparece com a dislipidemia dela, com 1.289 de colesterol total, um LDL de 1.191, HDL de 21 e o triglicérides de 384. Função tireoidiana sem alteração, a parte do ferro, do perfil de ferro também sem alterações, e tinha uma globulina de 6,2, que o limite é 3,1. E aí, gente? O laboratório ajudou? Fernandinha? Pelo menos a gente sabe que ela tem colestase agora. Uma bela colestase. Uma bela colestase. E não parece que ela tem uma patopatia tão avançada, né? Ela tem o INR normal, a albumina, tudo bem que tem esse 3,1 aí, mas, sei lá, a plaqueta também tendenciando a baixar e a gama aumentada. Agora, chama muita atenção, gente, 1.289 de colesterol. Sinceridade, eu acho que eu nunca tinha visto. Eu nem sabia que dava para medir tudo isso. Não, exatamente, com 1.191 de LDL. Inacreditável. Gente, Bruninha, a Covid entrou em que momento aí? Foi uma Covid leve? Foi uma Covid leve durante a internação, doutor. Ela não foi o motivo que a levou, não. Ela disse que coisa de 2 dias que estava internada, acabou sendo infectada, mas não precisou... Quando que ela foi internada? Em abril. Em abril. Foi. Isso aqui é pós-internação. Tudo isso é pós. Ah, tá. Ela internou pelo Covid. Ela internou por outro motivo? Ela internou por o quadro agudo que ela apresentou, da hipocolia, da colúria, da febre e da icterícia. Aí ela, durante a internação, pegou Covid. Entendi. Só que esses exames são pós-internação, porque até hoje ela não melhorou da icterícia dela. Entendi. E nós não temos os exames da internação. Não, ela não chegou a trazer, ela ficou tudo no hospital. É tudo a partir de junho mesmo. Alguém exclui caso, alguma das hipóteses, ou inclui mais hipóteses? Ou vamos continuar com as mesmas? Doutora Lívia? Doutor, eu acho que a gente sabe que é uma colestase que a gente já imaginava, né, por esses exames. A função hepática dela, assim, ela tem até que uma função boa, né? Não impede que ela seja uma paciente cirrótica tireoidiana, mas, assim, ela tem uma função relativamente boa. Mas eu acho que não dá pra gente excluir um fator de obstrução extrahepática até a gente ter o exame de imagem. Então, eu acho importante ter ultrassom para a gente excluir, de qualquer forma, mesmo não sendo tão parecido, mas é importante a gente excluir uma causa extrahepática. Mas até essas globulinas, assim, eu fiquei pensando, numa coisa autoimune, né, por causa dessa globulina aumentada e tudo. Mas até pela própria cirrose, se ela for uma paciente, já pode ter, né, globulina um pouco mais aumentada. É que aí são globulinas, né? Precisa tomar cuidado com isso. Não é gama globulina. Então, aí é verdade, doutora. Para 2, beta, gama. É verdade. Você não tem gama, Bruna? Ela vai vir depois, a eletroforese. Tá. Então, eu acho que, mais ou menos, acho que ainda mantenho as mesmas hipóteses até o exame de imagem. Só para confirmar com a doutora Maria Lúcia, essas lipocoisas aí, elas correm na fração beta, né? Essas gorduras todas aí, então pode estar contaminada na beta Sim. Essa hiperglobulinemia ser mais os custos de uma fração beta, 1 e beta 2, não sei qual seria, onde ficam as lipoproteínas, né? Com tanto colesterol, com tanto triglicérides. É beta 2. Beta 2?
Ela no exame físico tem uma esplenomegalia, né? E a gente esperava até uma plaqueta mais baixa. Será que pode ser pela infecção de uma diarreia, por exemplo, que a gente estava pensando por que ela tinha diarreia, por que tinha febre, né? Por isso que tem uma plaquetinha ali até considerável. Pois é, pensei a mesma coisa. Eu esperava uma plaqueta mais baixa também. E essa febre, esse quadro diarreico, esse quadro do jeito que ela começou em abril, ela continua quando ela veio para a gente ou ela melhorou alguma coisa lá em... Ela só não estava mais com febre, mas quando ela chegou para a gente, ela permanecia ictérica, ainda tinha um pouco de colúria e hipocolia. E o intestino também continuava ruim? Sim, razoavelmente sim. Ela vai dar uma piorada lá na frente quando a gente entra com o Questran. Quando entra com o Questran, é que ela piora da diarreia. Mas até o momento não tinha tanta queixa de diarreia, não, pós-internação. Vamos em frente. Vou passar para complementar, tá? Ela, pós-internação, esses exames todos de junho, são porque ela estava fazendo um acompanhamento com um médico gastroenterologista particular. E aí, por isso que tem todas essas solicitações de exames. E aí, ela vem com o FAM de 1 para 640, de padrão misto, nuclear pontilhado, com citoplasmático pontilhado reticulado. Tem anti-ROI e anti-LA não reagente, anti-SM não reagente, anti-TPO e TRAB normais, um anti-DNA não reagente, um anticardiolipina não reagente, anti-RNP não reagente, tem um C4 um pouco baixo e o fator reumatoide de 17,3. Vai levar. E aí? E aí, Fernandinha? Você tem um laboratório antes do ultrassom da Lívia. Você descarta o ultrassom dela? Oi? Você descarta o ultrassom dela? Não, eu ainda quero ultrassom, Eu quero ultrassom. Mas o fã deu uma ajudada na gente, né? Esse fã ajudou. Nossa, mas pediu tudo e não pediu um antimitocôndria, né? Minha gente. E não pediu ultrassom, né? E não pediu ultrassom. E esse fã aí tá esquisito, né? Porque tem pontilhado não diz nada. Não diz nada. Pois é. Fino, pontilhado grosso, então tá bem esquisito. Agora, o citoplasmático pontilhado reticulado é aquela velha história, pode corresponder eventualmente ao AMA, né? Uhum. É a manifestação do AMA no fã. Então, mas a nuclear pontilhado, esse NP... ficou no meio do caminho, né? E realmente ele não descreve, ele não especificou o que era esse pontilhado. Tá aqui só pontilhado mesmo. É estranho. Bom, aí o que é que ela tem de imagem? Da internação, que foi na época de abril, ela mostrou uma ultrassom que mostrava só uma hepatosplenomegalia leve. Foi realizada durante a internação uma colonoscopia também, que não tinha nenhuma alteração. Ela foi submetida a uma endoscopia, que viu uma esofagite não erosiva distal, uma pangastrite anatematosa de leve intensidade e uma bulboduodenite erosiva leve. E fez uma tomografia com contraste, que mostrava linfonodos proeminentes no hilo hepático, nas cadeias do tronco celíaco, intraortocaval e mesentéricos. Alguns caracterizando linfonodomegalias, medindo até 1,8 centímetro no menor eixo, cursando em associação com a obliteração de linfonodos dos planos adiposos da raiz mesentérica. O fígado tinha dimensões normais, o coeficiente de atenuação normal, não se observava áreas de realce anômalas após a injeção venosa de contraste e discreto edema periportal inespecífico. E tinha uma esplenomegalia homogênea, a partir de vesícula e pâncreas normal. E aí, gente? Marcel? Você queria uma biópsia nesse colo mesmo, normal?
você queria mais alguma coisa? Queria uma ressonância em vez de uma tomo? O que você queria? O hemograma dela tinha alguma alteração na série branca? Não. Não? Pelo menos assim, porque laboratório a gente não tem da internação. A única coisa que ela mostrou foi esses exames de imagem. A gente só tem laboratório de junho até o mês atual, mas que não tem alteração. Muito linfonodo, né? Nossa, demais. E Muito o baço linfonodo, grande, aí fica ruim, né? Muito linfonodo e baço grande. Aparentemente sem hipertensão portal, né? Pode ter linfonodomegalia na CBP? É isso que eu tava tentando bem lembrar aqui, se podia. Eu não tô conseguindo lembrar também. E porque é bem... Não, desse tanto aí, não. Não, pouco, né? Tem muito. Sem nada de via biliar, né? Aquelas hipóteses de icterícia obstrutiva, obstrução de via biliar extra-hepática sem nada. É verdade, doutor. Sensativa de pâncreas, alguma coisa com imagem de pâncreas normal para pensar em pancreatite, que foi pensado até alguma coisa. Não tem nenhuma imagem de pâncreas alterada. Não tem alteração nenhuma de fígado crônico também, nada, né? A gente tem que puxar a hipótese de linfoma, né? De infiltração hepática, porque ela tem uma hepatoesplenomegalia, tem linfonodos, tem um baço grande, tem colestase, e teve um aumento de aminotransferases ali que não foi desprezível também, chegou a 900, né? 917 de ALT ali em junho, né? Então, é um caso que merece uma biópsia mesmo para esclarecer, né? Doutora, uma dúvida. Essa paciente, por conta dessa colestase, pensando no acúmulo ali de bile, ela poderia ter feito alguma translocação e ter feito infecção ali, uma colangite leve que pudesse justificar esse aumento de linfonodo, dessa febre dela? Alguma coisa assim mais transitória? Sem obstrução, só pela colestase, eu acredito que não. Difícil, né? Difícil. Irã quer falar, né? Bruna, rapidinho. Esse cenário me chama... Marjorie, fica à vontade. Rapidinho só. Bruna, ela tinha febre há quanto tempo? Ela ficou só 2 dias com febre no início do quadro mesmo. Ah, tá. Não, eu pensei que fosse uma febre mais persistente e tudo, levantar a possibilidade de tuberculose também, né? Com um monte de linfonodo, de etiologia, e esclarecer uma diarreia que a gente não estava conseguindo encaixar por conta da tuberculose também, uma diarreia, não sei, cronologia também mais crônica. E eu insistiria com a colangio-ressonância para avaliar melhor a via biliar, independente da ausência de alteração na ultrassonografia. Correto. Só para terminar, o que me chamou bastante atenção aí nesse quadro é esse acometimento meio que específico do sistema retículo endotelial. E aí parecendo que no pacote essa via biliar, seja intrahepática, seja extrahepática, eu acho que a hepatoesplenomegalia, com todo esse acometimento de linfonodos, eu não deixaria de colocar aí aquele grupinho de síndromes monolike, citomegalo, Epstein-Barr, própria toxoplasmose nesse grupinho. Talvez fosse justo. Eu me perdi um pouquinho lá na evolução desde o início, mas ainda com esse quadro febril associado, acho que entraria aí nesse pacote de hipóteses. É que a febre foi no começo de abril, e essas alterações persistem por mais de 2 meses, né, Irã? Nesses quadros de infecção monolike, teria quadro tão arrastado. É muito tempo, né? Demoraria muito, porque ela tomou ainda de maio, mas os exames de sangue são junho e julho, né? O quadro foi em abril. 3 meses manter esses níveis muito alterados de exame, acho que nem dá para pensar nisso.
Mais alguém quer opinar? Vamos lá, Bruninha. Bom, ela fez uma colangio-ressonância e viu uma vesícula biliar de contornos regulares e dimensões normais, exibindo espessamento parietal difuso, provavelmente inflamatório reacional. Não há evidências de dilatação dos ductos biliares intrahepáticos, ducto cístico sem alteração, hepatocolédoco sem alterações, ducto pancreático principal sem alterações. Não há evidências de falhas de enchimento que sugiram cálculos. Sinais de edema na gordura na região do hilo hepático e ligamento gastrohepático, de aspecto inespecífico, podendo estar relacionado a processo inflamatório, infeccioso e esplenomegalia. E em junho ela é submetida a nova ultrassom, que vê fígado de contornos regulares, ecotextura homogênea e dimensões normais, não há evidência de lesões focais, presença de esteatose hepática, esplenomegalia, sem colelitíase, sem dilatação das vias biliares e pâncreas normal. Esse edema na gordura do hilo, ele classifica como uma paniculite, alguma coisa dessas paniculite mesentéricas, que às vezes a gente vê descrito? Ou não fala nada na... Não. Ele só faz descritivo. Só tinha isso, doutor. Bom, acho que afastamos definitivamente qualquer tipo de obstrução, né? Estamos mesmo com uma colestase intrahepática, um fígado inocente, né? Para, assim, não aparece sinais de hepatopatia crônica avançada, né? Pro exame físico, né? É. O fígado sempre bonzinho, homogêneo, dimensão normal, ou seja, cirrótica ou hepatopatia avançada, ela não tem, né? E essa colangiarreme pela data é mesmo no mesmo dia da tomo? Isso. E eles não falam em nada desses linfonodos, né, no hilo? Não, doutor. Só tem a descrição mesmo, assim, esse mesmo laudo que está aí é o laudo que ela entregou. Foi um resumo da internação. Fala nada. Doutora Lúcia, e só para corroborar essa história de que ela não tem hepatopatia crônica, acaba confirmando com aqueles exames que ela tinha, né? Que ela tinha um AP de 95%, uma albumina de 13,5%, que podia ser só pela questão inflamatória, né? E e a ausência de uma plaquetopenia significativa. INR normal também nada para pensar numa hepatopatia crônica mesmo. Mas é estranho mesmo o que o Edu falou, né? A tomografia mostrar um monte de linfonodos e a ressonância não viu nada, não descreveu nada de glândula ali. E a telangiectasia fica por conta do quê? INR normal, plaqueta normal, albumina normal. Por que tem telangiectasia? Não é patognomose. O professor Gama entrou, vai responder para a gente. Alguém viu uma coisa que não existe. Não é Spider. Concordo com a doutora Lúcia, não é patognomônico, então não vamos atrapalhar o raciocínio pela telangiectasia, né? Isso, vai na conta do estrógeno, como exatamente. Porque, na verdade, era só isso e a esplenomegalia, né? Sim. A esplenomegalia pode ser... mas aí também tem, né? Isso continua. A esplenomegalia continua. Essa continua. Ela tem uma hepatoesplenomegalia. Hépato não. Os fígados estão normal, tanto na tomo como na ressonância. Alguém viu aí. Quem só no ultrassom. Antes falou mesmo. Foi o ultrassom. Foi a primeira que ela fez. Que Bom, então, como ela estava em acompanhamento depois da alta, ela foi em acompanhamento com esse gastro particular, então ele solicitou uma biópsia hepática para ela, para poder elucidar esse diagnóstico. Essa biópsia é uma biópsia externa, que tinha 21 espaços portas, e teve como laudo uma doença hepatobiliar crônica, de padrão colestático,
com transformação nodular parcial, um F3, caracterizada por ductopenia portal acentuada e alteração com característica de lesão ductal florida. Colestase de padrão intracanalicular predominante, expansão fibrosa portal, septos porta-porta, septos porto-centrolobular e nódulos regenerativos esparsos, F3, infiltrado inflamatório portal e septal moderado, linfoplasmocitário predominante, com raros eosinófilos e esboço folicular isolado. Presença de esboços granulomatosos em 3 espaços porta. Atividade inflamatória periportal moderada, com múltiplos pequenos focos de necrose em saca-bocada em vários espaços porta, e atividade inflamatória parenquimatosa moderada, com focos de necrose hepatocitária. Esse é o laudo externo. Qual a tradução disso, Bruninha? Foi revisto, né, Bruna? Ele foi revisto para a gente. Mudou? Mas algumas coisas, sim. Você vai mostrar depois? Eu vou mostrar depois, doutora, porque foi revisto só na 3ª consulta, quando ela veio conosco. Mas nesse primeiro laudo, a gente pensou por lesão ductal florida, por essa presença de granulomas, a gente associou como se fosse uma colangite biliar primária, por essa biópsia. Já em estadio 3, né? Isso. Estadio 3 e ductopênica, né? Tinha 21 espaços porta, tá vendo, gente? 21 espaços porta. Gente, como é que é possível? É a primeira coisa que a gente olha agora na biópsia. Granuloma em 3. Ele não fala para dizer que o ductopênico tem que contar, né, o número de espaços porta e quantos que ele não vê, não tem uma regrinha. Falou em ductopenia portal acentuada, né? Isso. A gente não sabe quantos espaços tinham ducto, né? Menos de 50% é ductopenia. Agora, se fala acentuada, imagino que a maioria dos espaços estava sem ducto, né? Vamos ver na revisão do Caio depois, se isso se confirma. Mas bate, se for realmente CBP, bate com a história. Paciente ictérica, né? Desde o início. Bom, então, na nossa primeira consulta, ela chegou no nosso ambulatório com o relato de que foi iniciado o uso de Usacol para ela, com esse médico particular, mas que ela havia suspendido por conta própria há uma semana antes da nossa primeira consulta, devido a prurido intenso que ela estava apresentando e atrelando esse prurido ao uso da medicação. Mas ela falou que fez uso por menos de 2 semanas do Usacol. E havia feito um uso prévio de nitazoxanida. Ela falou que antes de iniciar o Usacol foi o que o médico tinha prescrito. E, além disso, relata que havia feito uso de colesteramina e que não obteve melhora clínica. Referia ainda episódios de calor intenso, diminuição importante do fluxo menstrual, inapetência e queda importante do cabelo. Então, na primeira consulta, a gente solicitou todos os autoanticorpos para repetir aqui no nosso serviço, pedimos a eletroforese de proteínas, pedimos antiendomísio entre transglutaminase IgA e sorologias, pedimos uma ecodoscopia para afastar uma microlitíase, solicitamos o material da biópsia externa para revisão no nosso serviço, e a gente, mesmo assim com esse laudo, a gente introduziu o Usacol, na dose de 14,3 miligramas por quilo dia, e também iniciamos o uso da prednisona, começamos com 50, já fazendo desmame para 40, para quando ela retornasse para a gente, com 3 semanas, ela tivesse na dose de 30 miligramas ao dia. Iniciamos a sertralina para o prurido, a ivermectina para ela tomar antes de iniciar a corticoterapia, e ficamos nessa questão da dislipidemia dela. E na conduta nesse momento, a gente havia prescrito uma simvastatina de 20 miligramas para ela iniciar. Então, a gente achou que era sobreposição, é isso? Isso. Nessa primeira consulta, sim, doutora. Então, volta ali na biópsia, por conta
da necrose ensacabocado? Necrose ensacabocado moderada, necrose parenquimatória, atividade necroinflamatória parenquimatosa moderada e infiltrado linfoplasmocitário. É isso? Apesar que infiltrado podia ser a CBP, né? Podia. Na verdade, tudo pode, né? A gama-globulina, afinal, quanto era, Bruna? A gama-globulina, a gente solicitou a eletroforese nesse momento, doutora, aí vai vir na próxima consulta. E as transaminases antes? Chegou a 900. Estava aumentada, sim. Sim. Aí, padrão, a gente não tinha músculo liso, não tinha gama-globulina, não tinha nada mais objetivo. Tínhamos aquele fã nuclear pontilhado X. Né? Mas não tinha uma gama-globulina, não tem imunoglobulina G, não tem gama-globulina, não tem músculo liso. Não. Mas ela tinha um fã aqui. Mas tinha um fã, tinha muita transaminase. Exatamente. Tinha alguns plasmócitos lá na biópsia. Dá para pensar, mas né, aquela coisa, colher uns examinhos antes da gente começar com corticoide. Né? E aí? E aí, quando ela voltou, eu mantive os mesmos exames, tá? Para ficar mais fácil de comparar. Aí ela trouxe esses exames de setembro, tá? Que foi pós-introdução do corticoide e pós-reintrodução do Sacol. Quantos dias depois, Bruninha? Foram 3 semanas, doutor. 3 semanas de indução, que a gente começou com 50 miligramas e diminuímos para 40 para ela chegar conosco com 30. Então, ela chegou com um AST de 132 para um limite de 32, um ALT de 146 para um limite de 33. Teve uma queda de fosfatase alcalina, que antes era 3.004, e ela chegou para 870, para um limite de 105. Uma gama-GT de 942, para um limite de 40. Chegou com a albumina mais baixa, mas com a plaqueta comparativamente com um padrão melhor do que ela apresentava. Essa fosfatase, eu acho que se dividir, ela está igual. Pode ser, por causa do limite. 3.004 por 3.020 dá 9 vezes, 870 por 100 dá 9 vezes. E aumentou mais a bilirrubina, né? Não veio o bili dessa vez. Esse 9 é da consulta anterior. Eu vi errado. Aí ela trouxe uma IgG, que era 2.188, para um limite de 1.538, e um IgM de 416, para um limite de 171. Aí ela trouxe um novo FAN, que era de 1 para 1.280, nuclear pontilhado fino, mantendo os outros negativos, trouxe as sorologias todas negativas. E aí é quando ela traz a eletroforese de proteínas, que ela apresenta uma beta-1 de 0,3, uma beta-2 de 0,2 e uma gama-globulina de 1,8. E uma relação de albumina-globulina de 1 para 2, quer dizer, 1,2, com gamopatia policlonal. E não tem mais citoplasmático pontilhado reticulado, nada, né? Ficou só o nuclear pontilhado agora fino. E AMA, eu não vi, a gente repetiu e deu negativo, foi isso? Não saiu, doutora. Você não porque tem isso foi antes, não, isso foi antes daquela liberação e não tem no nosso sistema. Eu acho que pediram para fazer ela fora, que essa segunda consulta não fui eu. Mas chequei no sistema da gente, tudo certinho, não tem mesmo. No antigo, no novo, os únicos autoanticorpos só são esses. Bruna, e esse C4 aqui tá baixo, né? Isso, tá baixo. O que você acha, Gama? Você acha que dá para fechar a sobreposição? Eu olhando a história anterior, por que essa paciente fez 700 e pouco de ALT, né? 900 e pouco. 900 e pouco de ALT, né? Não havia nada que justificasse
aqueles níveis tão grandes, depois ela fica mantendo 5 vezes, pelo menos, o limite superior do normal, uma IgG de 2.000 e pouco, aquele padrão misto de FAN, né? Até prova em contrário, eu também acharia que olharia para essa paciente como uma sobreposição, né? E eu não sei se eu não faria também o corticoide naquele momento do atendimento, só baseado nesses parâmetros laboratoriais anteriores, né? E eu acho que eu ficaria tentado a acreditar em sobreposição, doutora Lúcia. Eu acho que se a gente aplicar aqueles famosos critérios lá, que as pessoas até questionam, mas enfim, é o que tem, né? Que é o critério do Chazolier lá de Paris 2, então tem que ter a LT mais que 5 vezes. 5 vezes ela tem. Já tem. O segundo critério seria um músculo liso, ou IgG. que ela não tem, ou uma IgG ela tem. elevada que ela tem. Né? E o terceiro critério é necrose periportal moderada ou intensa. Exatamente. Ela também tem. Então, e os critérios de CBP. CBP ela tem. E a gente tem o histológico muito típico, né? E não temos temos uma colestase muito intensa, então tem 2 critérios e a gente nem precisa do AMA para fechar. Exatamente. Então, parece realmente ser uma sobreposição. E aí, como eu falei, a gente solicitou a ecodioscopia para avaliar a microlitíase, e a conclusão da eco foi sinais sugestivos de pancreatite crônica. Que foi o que veio na descrição. Mas essa. Como é que é? E aí, Marcel? Doutora, não esperava. Falei lá no início, mas não esperava. Nem eu não me lembro disso, da gente ter discutido isso. Ele falou mesmo. E aí, Marcel, o que você pediria com esse achado aí de sinais de pancreatite crônica, a cabeça de pâncreas heterogênea? Mas por que Marcel... são homogêneos irregulares, né? Marcel, por que tu falou de pancreatite crônica lá antes, que eu não estava? Doutor, porque foi lá no início, quando a gente estava falando dos diagnósticos diferenciais, no contexto de uma doença autoimune, já que era uma paciente um pouco mais nova, tinha um quadro também de diarreia, eu pensei numa pancreatite, a pancreatite causando um quadro obstrutivo, por estenose, e uma insuficiência exócrina. Eu acho que vale a pena, se ela ainda tiver diarreia, a gente pedir uma elastase fecal, só para ver se essa pancreatite crônica estaria já cursando com a insuficiência exócrina. Nossa, agora, doutora, valeria a pena a gente pedir uma biópsia desse pâncreas por agulha para a gente ver IgG4 mesmo? No contexto de... A gente podia fazer uma IgG4 IgG4, né? O melhor método mesmo é IgG4 tecidual, mas a sérica dá para a gente uma boa ideia. Uma boa ideia, E até porque ela tem essa IgG aumentada, né? Talvez tenha um componente de IgG4. E aí essa linfonodomegalia que ela tinha também, podia lá, periportal, tudo mais, a gente pensando retrospectivamente, poderia ser, porque ele não fala nada de fibrose retroperitoneal, né? Nos exames de imagem. Eu não lembro se poderia cursar com essas alterações, com essas linfonodomegalias IgG4. Sim, Marcelo. Agora, sim, se a gente uma pancreatite crônica, né? Essa paciente não tem não tem história de etilismo, essa paciente não tem hipertrigliceridemia, ela não tem má formação anatômica, né? Não, ela tem uma baita dislipidemia, aquela do colesterol 1.200, séries de 300. Ele não estava aqui. Ele tem 1.300 e pouco de colesterol, doutor. Tá, mas triglicerídeos não de 1.000, né? Não. 300 e pouco. Porque assim, a hipertrigliceridemia como causa de pancreatite
aguda, inclusive ela pode fazer episódio de agudização e cronificar, é acima de 1000, né? 300 e pouco está aí dentro desse padrão de hiperlipemia mista, mas não entraria no diagnóstico diferencial de pancreatite metabólica, né? Então, aí a ideia da IgG4 aí fica interessante, né? Porque ela não tem nenhum outro fator para pancreatopatia crônica, né? Não tem litíase, não tem álcool, não tem remédio. Não tem álcool, não tem doença metabólica que justifique. Não tem má formação anatômica como pâncreas diviso nem nada. Enfim, por que ela tem uma imagem compatível com pancreatite crônica, né? É a tomo, a ressonância 2 vezes, ultrassom 2 vezes, ninguém fala do pâncreas nada, né? Falou do pâncreas normal. A descrição era o pâncreas normal. Normal. E aí tem uma úlcera duodenal ainda por cima? Problemas, né? Tem uma úlcera duodenal ativa aí com corticoide? Tem uma úlcera ativa, além de tudo, uma úlcera no duodeno. Esse colesterol de 1000 ficou menos importante, né, Marcel? Isso que ia falar, a dislipidemia dela foi de menos, no caso. Manda para cardio. Bom, então, na segunda consulta, ela retorna usando 30 mg de prednisona, na dose de 750 mg de ácido urso desoxicólico. Ela não fez uso da simvastatina nem da sertralina. Ela, por conta própria, relatou que não tinha no posto de saúde e também não estava em condições de comprar. E ela mantinha queixa de fadiga intensa, indisposição, prurido difuso e mais intenso à noite, além da persistência da icterícia, e referia uma dor em hipocôndrio direito, uma dor em hipocôndrio direito, mas sem alterações ao exame físico. A diarreia ela não tem mais, né? Não, nessa segunda consulta ela já não relatou. Aí agora ela tem dor. Dor que a gente queria lá no começo. Ela... Aí nessa segunda consulta estava aguardando os outros exames de autoanticorpos, antimusculo liso, AMA, antidomisa, antitransglutaminase, aguardando revisão da biópsia. E na conduta está como houve um aumento da dose do ácido desoxicólico para 1.200 mg, que ficava numa dose de 23,3. Foi mantida a dose de prednisona de 30 mg, reintroduzida a sertralina e a simvastatina, e aí foi prescrita a colestiramina, para ela fazer uso e retorno com 3 semanas. Gente, só uma observação, aumentar o Ursacol com diagnóstico CBP não está correto. Exatamente. Não muda nada a evolução do quadro. Pode até aumentar a toxicidade, né? Aumenta a toxicidade. E ela já tinha lá um prurido quando começou com o Ursacol, aumentar não foi legal, não. Ela estava com a dose adequada antes. Estava. A dose de CBP, CEP, já no limite superior, né? E ela fez isso só por 3 semanas, né? Com a dose que a gente tinha. Qual foi a decisão, né? Eu também não entendi, não. Não fui eu que atendi. Bom, então ela, na terceira consulta, ela volta com a queixa da persistência do prurido de forma intensa, e foi então que ela relatou que a colestiramina estava dando diarreia. Além disso, estava se queixando de artralgia difusa, de extensão abdominal, e que estava aparecendo xantomas e xantelasmas no corpo, diurese, sem alterações, que estava evacuando em torno de 2 vezes ao dia, mas que sempre que tomava colestiramina, estava apresentando mais de 5 evacuações no dia. Sem alteração de ciclo sono-vigília, quer dizer, mais insônia devido ao próprio prurido, que era mais intenso no horário noturno. E ela seguia sem fazer uso da simvastatina e da sertralina. Essas imagens, não sei se está legal para vocês verem, mas é da deposição que ela foi se queixar, que dá para ver nas linhas interdigitais e na palma de depósito de gordura. Essa aqui está um pouco melhor. A foto estava melhor para aquela do teu celular, né? É a mesma. É a mesma? É a mesma. Que a gente olha
Mas eu tô conseguindo ver as linhazinhas aqui. Essas linhazinhas branquinhas, é porque eu nem pus seta. Passa o mouse para o pessoal ver. Verdade, doutora. Aqui. Essa. Nessa figura aqui a luz ficou mais clara, mas dá para ver aqui nas linhas interdigitais. Aqui. E aqui na pálpebra superior. Aqui estava bilateral também. Aqui. Bom, e aí ela trazia novos exames laboratoriais. A gente conseguiu que ela tivesse tomado o quê, efetivamente? O Sacol. E a prednisona. Ah, tá. Só, o resto do... Aí foi a gente tinha prescrito a sertralina para o prurido, colesteramina também, que ela não fez uso, e era a civastatina para essa dislipidemia, que a gente estava um pouco com receio, mas depois o Marcel explica um pouco melhor. Mas que ela também não fez uso. Então, para a doença mesmo dela, ela estava usando a medicação, né? Que era o Sacol e a prednisona. Então, ela apresentou uma AST de 78 para um limite de 32, uma ALT de 107 para um limite de 33, uma fosfatase alcalina de 613 para um limite de 105, uma gama-GT de 865 para um limite de 40 e uma bilirrubina total de 4,5 com uma direta de 4,5. E mantendo função hepática normal. E plaqueta também, um dos seus melhores resultados. E aí, aqui é a revisão da biópsia, aqui no nosso serviço. A revisão da biópsia externa, que via 21 espaços portas, expandidos por fibrose, com emissão de septos completos porta a porta e esboço de um nódulo. Nota-se ainda infiltrado inflamatório linfomononuclear, por vezes em arranjo granulomatoso com células gigantes multinucleadas, células epitelioides envolvendo e permeando a estrutura biliar. Há ainda proliferação ductular de padrão marginal, acompanhado de infiltrado inflamatório misto e colatestase. Observa-se também infiltrado linfoplasmocitário com agressão de interface. Dos 21 tratos portais amostrados, há 6 ductos interlobulares. No parênquima, a bilirrubinostase intracanalicular e intracitoplasmática em hepatócitos. Numerosos focos de necrose acompanhados de infiltrado linfomononuclear, dilatação sinusoidal e atividade regenerativa hepatocitária com a ausência de siderose. Então, o diagnóstico, a biópsia evidencia uma doença hepatobiliar com intensa atividade de interface e importante componente lobular e enductopenia. E tem 2 observações. Os achados morfológicos descritos favorecem a colangite biliar primária, de provável estadio 3, porém há intensa atividade de interface associada à inflamação lobular. Deve-se considerar a possibilidade de hepatite autoimune associada, sobreposição, sendo fundamental a correlação com dados clínicos e laboratoriais. E foi também realizada a pesquisa para fungos e BAR, por coloração histoquímica, que resultou negativa nesse material. Posso passar para a conduta? O Caio concordou com o patologista externo, né? Praticamente igual. Ele só quantificou a ductopenia, né? Isso. Deu uma elucidação melhor. E maior intensidade de interface, né? Isso. Ô, doutora, é uma dúvida agora, mas se fosse realmente doença relacionada a GG4, como é que seria biópsia dessa paciente, já que ela tem uma colestase? Seria muito diferente dessa biópsia aí? O que é que mostraria, assim? Realmente eu não sei. Porque na doença do GG4, você tem um processo fibroinflamatório com depósito, né, de GG4, que é uma marca, né, da histologia, e uma fibrose que eles chamam de fibrose esterioforme, que é uma característica que é muito típica
da lesão histológica da IgG4, né? Então, pode ter infiltrado inflamatório linfoplasmocitário, mas tem fibrose, tem depósito de IgG4 e tem essa fibrose estoriforme e, às vezes, flebite também, né? Achada a biópsia é diferente do que está aqui, né? Tá bom, muito obrigada, que eu realmente não sabia como é que funciona. Bom, então, diante Eu dessa... acho que você vai ter que acionar o seu laboratório a mais. Sim. O IgG4. Porque ela precisa de... E aquele complemento ali também ela tem um C4 de 15. E depois ninguém mais repetiu para ver. Será que ela não tem mais autoimunidade aí somada que está para dar um pulo aí? Agora, né? Exatamente. Até esse corticoide pode ter melhorado essa doença de IgG4 aí, ela está melhorando por isso. Vamos ao a mais, sim. E a pessoa lúpica da família é a mãe. A mãe? Bom, então, como conduta nessa terceira consulta, a gente reduziu essa dose do Sacol, justamente por esse risco da intoxicação, né? Pode-se falar. E a gente reduziu para 750 miligramas, como era a dose que ela estava anteriormente, ficando 14,5, de acordo com o peso dela. Retornamos o uso da sertralina na dose de 100 miligramas. E a gente resolveu manter, por enquanto, sem estatina, mas no retorno, porque, na verdade, a gente ficou sem controle de colesterol pós, a gente só tem aquele de 1000, aqueles 2 iniciais. E depois a gente ficou sem... não por falta de solicitação, mas por falta de resultado, ficamos sem o resultado posterior para comparar. Então, a gente resolveu, de toda forma, ficar sem estatina. O Marcel vai dar aula e também vai explicar essa relação da dislipidemia na CBP. E aí, a gente orientou, ela estava usando a prednisona no horário, era à noite que ela estava usando, a gente orientou ela a usar pela manhã, e a gente manteve a dose de 20 miligramas e iniciamos a azatioprina na dose de 50 miligramas por dia. Solicitamos os exames laboratoriais, encaminhamos ela para a ginecologia, que ela estava com essa queixa de amenorreia, e o retorno em 15 dias. A idade dela qual é, Bruna? 42 anos, gente. 42 anos, né? Eu estava pensando aqui, né, se isso for uma síndrome de menopausa precoce, né? Será que ela não está fazendo uma dessas euforites autoimunes também, né? Que ela tem 42 anos com sintomas de climatério, né? Fogachos, ondas de calor, enfim. Será que ela não está fazendo aí mais uma doença autoimune, né? Interessante. Sim. Acho que pode ser só a menorreia da própria doença autoimune também, né, Gama? Sim, mas é porque parece que tem uma queixa de ondas de calor, não tem? De fogachos? Ela queixou-se uma vez. Na primeira consulta, ela queixou-se. Agora, aquele quadro inflamatório perihilar ali, inicial, também é esquisitíssimo, né? Fica essa menina... muito linfonodo ali, né? Muita inflamação. Precisaria, acho que, repetir a imagem para a gente ver que fim levou isso aí, né? Melhorando a doença parenquimatosa, se isso diminuiu, desapareceu. Sim. Né? O último exame laboratorial dela, só bota aí, por favor, Bruninha, é esse aí, né? Isso. 9 de novembro. Isso. De novembro, Ela ainda está com 865, e o Ursacol começou... A gente começou... Entre altos e baixos. Foi depois desse exame do 30 de julho. Na verdade, foi 3 semanas antes desse exame de 13 de setembro. Nesse 13 de setembro, ela já estava usando. 3 semanas. O Sacol. Já estava usando, então foi lá no fim de agosto. Mais ou menos, isso. Ela usou por 3 semanas. Tem uns 3 meses. Isso. Uma coisa que é legal depois a gente ver, que tem sido usado aquele critério para saber se a pessoa vai responder, né? Porque ela tem uma CBP grave. Então, para a gente ficar enrolando aí com ela 1 ano, com o Ursacol... E não associar fibrato, né? Talvez a gente pudesse associar fibrato mais precocemente. E aí tem aqueles scores que avaliam
antes do tratamento, a chance do paciente responder, que é aquele UK-PBC Response Score, né? Que depois a Natália até fez ele mais simplificado, só que aquele simplificado ainda não está 100% validado, mas seria legal a gente ver esse UC-PBC Response Score. Tem uma calculadora no Ursacol. Se a gente achar que ela tem uma chance baixa de resposta, na próxima consulta a gente já põe fibrato. Né? Esses scores valem para sobreposição? Ela que não passa também. Vale para sobreposição? Esse é o problema. Né? Esses scores? Não. É para CBP pura, verdade. Essa menina, acho que rapidamente... E outra coisa... Um fígado novo, hein? Não responde aparentemente a nada, né? A parte EPA do celular, ela até... Ela deu uma boa melhorada, né? Foi. Mas, clinicamente, assim, baita ictérica. Grave, né? CBP grave. A mesma queixa de prurido. A bilirrubina dela deu uma melhoradinha, né? Deu. Quando que ela volta, Bruna? Doutora, eu acho que ela volta agora ou é na primeira ou na segunda semana de dezembro. Agora, se a gente olhar, né, doutora, assim, ela tem vários marcadores aí de evolução ruim, né? Ela é mais jovem do que o habitual, né? E provavelmente tem uma doença até bem mais cedo, agora aos 42, mas ela é doente já há quanto tempo? Tem uma sobreposição, né? Tem uma dutopenia na histologia, então ela tem vários marcadores aí de mau prognóstico, né? Com um diagnóstico, obviamente, tardio também, feito só nesse momento. É uma coisa que eu acho que vale a pena a gente olhar de vez em quando também daqui por diante, é a IgM, né? Que ela tinha alta lá, né? No início, acho que tinha 400, né, Bruna, de IgM. Isso, era 400. E ver, acompanhar essa resposta dela ao tratamento e ver se essa IgM se mantém elevada ou não. Porque atualmente eles têm considerado a IgM não mais só como marcador para o diagnóstico, mas também uma marca que pode ser considerada como prognóstico, né? Muito bem, e agora nós vamos entender porque ela tem um colesterol de 1.200. Mas aí nós vamos fazer a IgG4, vamos repetir esse complemento para ver se de fato ela tem aquele complemento C4, talvez ampliar o painel dela, colocar um GP210 aí para marcar outro marcador de mau prognóstico nessa evolução. Dá uma ampliada nela, nessa abordagem. Isso, vamos fazer o score, vamos ver se a gente já está com indicação de fazer fibrato associado. Podemos fazer aquele outro score de sobrevida lá, né? Porque aí a gente antecipa um eventual transplante. Isso, exatamente. Já deixa... Bruninha, duas coisas. Uma para você. Vocês trataram a úlcera dela? Não, doutor. Sério? Foi visto na segunda consulta, mais uma vez, reforço, não fui eu que atendi. E a segunda é por Marcel. Marcel, quando é que biopsia esse pâncreas? Tem critério por eco nas pancreatites crônicas? Eu acho que se você não sabe a etiologia... A biopsia seria por agulha mesmo, por punção, por ecoendoscopia. Mas qual indicação? Eu acho que se a gente persistir com a dúvida da IgG4. Acho que se viesse a IgG4... Porque normalmente a IgG4 ele responde bem, né, ao corticoide. Eu acho que seria se ela não respondesse bem da parte da pancreatite. E eu acho que só se realmente, assim, eu ainda pediria a elastase para saber se de fato essa diarreia é por conta da pancreatite ou não. A lipase e amilase, ela não tem nenhuma também, né? Lipase e amilase, que não tem. A autoimune tipo 1, ela não tem todo esse mix de coisas juntos? Porque a 2 é meio pura, né? Mas é essa autoimune tipo 1 que é da IgG4. Não, pode ser. Sim.
Digo, ela, quando alguns têm GG4, mas não são todos. Sim, mas digo assim, quando a gente coloca por causa daquela paniculite que ela fez no começo, por causa de toda aquela história ali no começo, eu fiquei meio... Se não valeria a pena biopsiar o pâncreas. É. Ela fez lesão de pele? Fez uma paniculite mesentérica. Pelo menos ela teve bastante edema. É um edema perilar. Perilar, sim, sim. Na gordura, todas aquelas coisas. Perilar. A primeira tomografia que ela fez. Estou anotando as observações, vou deixar no prontuário, tá? Do que é para solicitar. E ela fez a pesquisa de H. pylori também, não foi por conta dessa úlcera do adenal? Isso, da pesquisa foi feita. Mas veio, se eu não me engano, veio negativa. Mas o tratamento da úlcera, não. Tá. A úlcera era do adenal? Do adenal. Ah, então sempre tem que tratar, né, para H. pylori. É. Vambora? Ô, doutora, só a última coisa. É que eu fiquei com esse negócio de GG4 na cabeça, fiquei lendo aqui, até no manualzinho que vocês fizeram, no manual. Aí eu tava lendo que ele fala assim, que o aumento das enzimas hepáticas colestáticas, ele geralmente é observado resultante de uma estenose, de lesão sólida hilar ou perihilar. E isso aí seria mais por uma estenose mesmo. Então, talvez, assim, a biópsia do fígado não viesse mesmo o depósito de GG4, né? O depósito fosse mais pancreático e a biópsia viesse mais uma colestase, né? Tipo, por conta de estenose ali. Porque pode ser até de ductos biliares intrahepáticos, não é isso? Isso. E ele até fala que um dos critérios diagnósticos para essa pancreatite autoimune seria também a resposta, né? Ao corticoide que ela teria também. Ah, eu fiquei com isso na cabeça agora. Mas é isso, pode apresentar, Marcelo. Desculpa atrapalhar. O corticoide, porque a gente não fez uma avaliação nem enzimática e nem de imagem pré e pós. Exatamente. Agora a gente tem que rever essa ecoendoscopia e se ela persistir com essa alteração, acho que biopsiar mesmo. Sim. Né? Eu estou vendo aqui, a maioria tem GG4. Eu tinha lido que não era obrigatoriamente. Porque quando a gente fala assim, síndrome GG4, a forma de pancreatite autoimune é sempre a tipo 1. Né? A tipo 2 ela é uma doença isolada, né? Distinta, histologicamente diferente também da tipo 1. Né? Quando a gente faz a histologia da tipo 1, as características são de uma síndrome GG4, porque tem depósito de IgG ali, infiltrado linfoplasmocitário. Sim. Agora, Lívia, é que a doença do parênquima no fígado da GG4, ela não tem relevância, é doença de via biliar, tanto que o diagnóstico diferencial é com CEP, entendeu? E não com CBP. Né? Então, é que as alterações ductais que poderiam ser vistas na biópsia poderiam trazer alguns dados que pudessem levantar suspeita de GG4. Entendi, doutor. Veria mais estenose, ele falaria a respeito de alguma coisa assim, né? E até nas imagens também, não sei. Perfeito. Bom, então, dando continuidade à reunião de hoje, eu vou falar um pouco sobre o tema de dislipidemia nas doenças colestáticas. Eu tentei pesquisar alguns artigos para poder entender um pouco da fisiopatologia e acabei trazendo aqui para a reunião. Bom, pelo que eu pude pesquisar, a maioria dos estudos que avaliam a questão da dislipidemia nos pacientes com colestase são em pacientes com colangite biliar primária, até por ser a principal doença desse grupo de doenças, né? Então, a maioria dos estudos foram relacionados à CBP. E o que foi encontrado era que esses pacientes principalmente apresentavam hipercolesterolemia, principalmente às custas de um aumento de LDL e um pouco de redução do HDL.
Só que o que levou à motivação da pesquisa foi, do mecanismo de ação dessa dislipidemia, é porque quando se observavam os eventos cardiovasculares desses pacientes com dislipidemia, eles eram semelhantes da população normal que não tinha dislipidemia. Então, o que se foi investigado é isso, o que é que cursava com essa hipocolesterolemia e por que é que ela não aumentava o risco cardiovascular. E também se poderia ter ou não uma coexistência com a hipercolesterolemia familiar, já que também cursa com baixo HDL e um elevado LDL. Esse artigo aqui, que eu achei ele bem bacana, foi ele que ajudou a levantar um pouco a hipótese do que é que estava acontecendo com esses pacientes. Nesse trabalho que ele foi feito na Itália, eles acompanharam 400 pacientes com CBP por aproximadamente 6 anos. E nesses pacientes, eles acabavam monitorando os níveis séricos dos lipídios e observavam a ocorrência de eventos cardiovasculares. Eles utilizaram uma população também de 400 pacientes normais da mesma região da Itália. E eles observaram, ao longo dessa coorte, que a incidência dos eventos cardiovasculares foi semelhante, tanto nessa população de CBP, quanto na população dos indivíduos normais. Então, a razão dos eventos cerebrovasculares foi de 1,4, mas com intervalo de confiança entre 0,5 e 3,7, e de eventos coronários de 2,2, também entre 0,9 e 4,3. Além disso, o que foi que eles observaram? Que os pacientes com CBP que tiveram evento, normalmente tinham hipertensão. Então, a ocorrência de hipertensão foi mais associada ao risco de evento cardiovascular do que a própria hipercolesterolemia por si. Além disso, outro dado interessante é que aqueles pacientes que tinham uma hipercolesterolemia moderada, ele tinha uma significância limítrofe, enquanto que aquela hipercolesterolemia grave não tinha um risco associado. Ou seja, isso levou a pensar que, será que aqueles pacientes que têm uma hipercolesterolemia grave, essa hipercolesterolemia provavelmente é associada à doença colestática. E aqueles que tinham uma moderada, provavelmente poderia ter uma sobreposição com hipercolesterolemia familiar e, por isso, ter um risco maior quando comparado com a outra população. Então, eu trouxe aqui também um pouco da revisão do metabolismo dos lipídios. A gente sabe que deixa eu pegar aqui só com o apontador. Que as lipoproteínas, elas variam de acordo com a densidade e também de acordo com sua composição. Por exemplo, a gente tem os quilomicrons, que tem 98% de lipídios, sendo a principal composição deles de triglicerídeos. Enquanto, por exemplo, o LDL, ele tem 79% de lipídios, mas com prevalência de ésteres de colesterol. O HDL, por sua vez, tem 48% de lipídios e uma porcentagem de éster de colesterol um pouco menor. Além disso, as lipoproteínas, elas têm fontes e funções diferentes. E elas são formadas, além dos fosfolipídios e dos lipídios, por apoproteínas. E cada lipoproteína tem apoproteínas diferentes com funções diferentes. Então, por exemplo, o quilomicron, ele é uma lipoproteína de origem intestinal, responsável pelo transporte do triglicerídeo alimentar. O VLDL, por sua vez, é produzido no fígado e tem o transporte do triglicerídeos endógeno. O IDL e o LDL, eles são formados no plasma a partir da transformação do VLDL, e o IDL transporta triglicerídeo e é um precursor do LDL, e o LDL, ele transporta o colesterol aos tecidos. O HDL, por sua vez, ele é produzido tanto no fígado quanto no intestino, serve como reservatório das apoproteínas e faz o transporte reverso do colesterol. Aqui é uma tabelinha só mostrando um pouco das apoproteínas, né? Que a depender, cada lipoproteína tem apoproteínas diferentes com funções diferentes, desde transporte, ligação a receptor de LDL, regulação da enzima lipoproteína lipase ou ligação dos receptores remanescentes. Vou tentar resumir aqui um pouco como é que é o ciclo do metabolismo desse colesterol. Então, aqui, nessa primeira imagem, aqui a gente tem a estrutura da lipoproteína, né? Como eu falei, ela é formada por fosfolipídios,
colesterol livre, apolipoproteínas, triglicerídeos, ácidos graxos e colesterol. E a diferença de cada lipoproteína depende da composição dessas estruturas. Então, por exemplo, toda o triglicerídeos e os ácidos graxos que são absorvidos através da dieta ou pela dissolução dos ácidos biliares, eles são absorvidos na forma do quilomicron. E esse quilomicron, por meio da lipoproteína lipase, que é essa LPL, ele vai liberar ácidos graxos que serão armazenados e utilizados tanto no tecido adiposo como nos tecidos periféricos, como o tecido muscular. Esse remanescente do quilomicron, ele é captado pelo receptor do LDL para uma nova metabolização hepática. Além disso, o colesterol que é produzido pelo fígado, ele vai para a corrente sanguínea na forma de LDL. E, ainda na corrente sanguínea, por meio dessa mesma enzima, que é a lipoproteína lipase, ela vai gerando as outras lipoproteínas, como LDL, que tem a função de levar o colesterol aos tecidos, por meio dos receptores, e uma vez que ele cumpre essa sua função, ele é absorvido no fígado pelo receptor do LDL. Além disso, o fígado, ele produz a apoproteína A1. Essa apoproteína, ela vai se ligando por meio desse receptor ABCA, que é a proteína de transporte do cassete de ligação ATPA1, ela vai captando o excesso do colesterol e dos ácidos graxos deste tecido periférico, e por meio do transporte reverso do colesterol, ele vai formar um HDL precursor. Esse HDL precursor, por meio dessa outra enzima aqui chamada LCAT, que é a lecitina colesterol aciltransferase, vai transformar o HDL no HDL maduro, e esse HDL maduro também vai ser captado pelo fígado, levando o excesso de colesterol da circulação para a metabolização hepática. Além disso, o HDL ele também pode fazer uma captação de triglicerídeos e fornecimento de apoproteínas para o LDL em excesso, por meio dessas duas enzimas, a CETP, que é a proteína de transferência de ésteres de colesterol, e como é que está dito, né? Faz essa transferência do colesterol do LDL para o HDL e da apoproteína para o LDL. Então, o HDL ele acaba captando o excesso do colesterol de duas maneiras, tanto pela forma da apoproteína nos tecidos periféricos, como fazendo essa troca com o LDL para poder absorver esse excesso de colesterol. O excesso de colesterol produzido no fígado, normalmente ele é excretado na bile, né? Então, indo para o intestino. Só que não está aqui escrito nesse desenho, um outro fator importante no metabolismo do colesterol é essa sua síntese hepática, que ela funciona por meio de uma enzima chamada HMG-CoA, que é a 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA redutase. Qual a importância dessa enzima? Quando a gente tem uma baixa produção de colesterol hepático, essa enzima ela é ativada e ela estimula a produção de colesterol e a expressão dos receptores de LDL, captando mais LDL da corrente sanguínea. Por sua vez, quando ela é inibida, a gente tem uma diminuição da produção do colesterol hepático e aumenta a quantidade de receptor. Então, por isso que ela é o principal alvo das terapias hiperlipidêmicas, como as estatinas. Elas inibem essa enzima para que diminua a síntese de colesterol hepático, aumente a expressão de receptores de LDL e faça uma maior captação do LDL da corrente sanguínea. E aí, então, uma vez que foi entendido um pouco do metabolismo das lipidemias, voltando a falar das doenças colestáticas. A gente sabe que o fígado tem um importante papel nesse metabolismo lipídico, e a gente sabe que nas doenças colestáticas, até 1/3 dos doentes vão apresentar dislipidemia. E o que foi observado é que esses pacientes, eles apresentavam uma lipoproteína atípica, que foi chamada de lipoproteína X. Além disso, esses pacientes também tinham uma redução dos receptores de LDL.
e por isso a gente tinha um aumento da concentração sérica do colesterol do LDL. Essa lipoproteína X, ela tem uma composição diferente do LDL normal, então ele é principalmente composto por fosfolipídios e colesterol livre e apenas uma pequena quantidade de proteína. O seu mecanismo de formação ainda não é totalmente bem compreendido e parece que sua principal fonte tende a ser a bile. Além disso, a dislipidemia na doença colestática, ela varia com a gravidade da doença. Então, no início, a gente tem um aumento da dislipidemia conforme a gravidade da CBP, só que em fases avançadas, devido à diminuição da síntese hepática do colesterol e dos ácidos biliares, o paciente tem uma diminuição da absorção intestinal do colesterol e esses níveis podem cair. Outro fator que foi observado por conta nesses estudos foi que essa lipoproteína X, apesar de elevar quantitativamente a quantidade de colesterol, ela parecia ter uma propriedade anti-aterogênica, que foi mostrado nesse estudo aqui de 2004, em que foi um estudo feito in vitro para mostrar essas propriedades anti-aterogênicas. O que foi que eles fizeram? Eles associaram a lipoproteína X com a LDL normal e viu que essa LDL ela não se oxidava tanto quanto aquela que não recebia essa mistura com a lipoproteína. E observou-se que essa proteção à oxidação ela era proporcional à dose de lipoproteína X. Então, a lipoproteína, além de não se oxidar, ela protege a LDL normal de ser oxidada. Lembrando que é a lipoproteína oxidada que tem o papel pró-apoptótico e antiangiogênico. Então, é a oxidação do LDL que leva à ativação das células musculares lisas, formando células espumosas e levam à produção da placa esclerótica. Então, uma vez que eu reduzo essa oxidação por meio dessa lipoproteína, eu acabo formando menos aterosclerose e, por isso, eu vou ter menos evento cardiovascular. Então, a conclusão desse estudo era que a lipoproteína resiste à oxidação e também protege o LDL dela, conferindo uma proteção contra a aterosclerose. Esse outro artigo aqui, ele acabou resumindo, de uma maneira geral, as alterações do metabolismo no metabolismo lipoproteico associados à CBP. Então, o principal é essa presença da lipoproteína atípica, a lipoproteína X. A gente também tem uma redução dos receptores do LDL nos hepatócitos. A gente tem uma redução da secreção dos ácidos biliares devido à colestase, mas isso é em estados mais avançados da doença, como havia falado no final. Uma diminuição da atividade da lipase hepática, isso faz com que a gente tenha um aumento do triglicerídeos e das lipoproteínas, e a diminuição daquela enzima helicase. E essa enzima helicase é ela que atua no metabolismo da HDL. E aí, por isso, quando você tem uma diminuição dessa ativação, a gente não tem tanta formação da HDL madura, e por isso que esses pacientes têm os níveis de HDL um pouco mais baixos, quando comparado com a população normal. E quando se fala de tratamento, também procurei alguns outros artigos falando sobre a abordagem terapêutica desses pacientes, e o que os artigos falam? Que a melhor estratégia terapêutica é tratar a colestase. Então, o ácido urso desoxicólico, ele se mostra como o principal tratamento para essa dislipidemia, porque ele vai acabar melhorando a colestase e a excreção biliar do colesterol. Ele também participa na redução da absorção intestinal do colesterol dos ácidos biliares e na depressão intracelular hepática do colesterol. A gente também tem um aumento da expressão e da afinidade dos receptores de LDL no hepatócitos, aumentando a captação periférica. Tem uma redução da atividade da enzima HMG-CoA redutase, como havia falado antes. Então, é um efeito semelhante à da estatina. E, por conta disso, o tratamento com ácido desoxicólico, na maioria das vezes, por si só, é suficiente para corrigir a dislipidemia associada à colestase. E quando é que a gente teria, então, que pensar em um tratamento adjuvante? É quando a gente pensa numa hipercolesterolemia com outros fatores de risco cardiovascular. Se o paciente ele tem hipertensão, história familiar de evento cardiovascular importante, aí sim a gente tem que pensar numa dislipidemia
não associada à colestase, associada ao quadro, e aí sim que teria o benefício das estatinas. O que ele fala também aqui nos artigos é que as estatinas e os fibratos eles parecem ter um efeito benéfico na própria CBP, mas que ainda não se justifica o seu uso isolado para essa função. Eles abordam também sobre o uso da colestiramina, que apesar de ela ter um potencial efeito na redução dos níveis de LDL, sua indicação permanece apenas para o prurido. Sobre a monitorização dos níveis de colesterol em paciente com colestase, o objetivo é uma redução menor do que 240 miligramas por decilitro do colesterol total. Como havia falado antes, muitas vezes o próprio ácido desoxicólico é suficiente para corrigir a dislipidemia, sendo as estatinas não consideradas como primeira linha. Mas, naqueles pacientes que, por algum motivo, vão necessitar do uso das estatinas, a simvastatina ela é eficaz e segura nos pacientes com CBP. E a gente vai indicar para quem? Naqueles pacientes que persistem com os níveis elevados após o tratamento da CBP e naqueles pacientes que têm fatores de risco cardiovascular associados. Lembrando que ela vai ser só contraindicada nos pacientes com doença hepática avançada ou estágio terminal devido ao comprometimento do metabolismo da droga. Aqui foram as referências que eu utilizei para atualização e termino aqui com a imagem da minha cidade querida. Convido todos a um dia conhecê-la. Obrigado. Muito bom. Arrasou, Marcelo. Eu achei que a colestiramina tivesse também um efeito quelante nessas coisas. Ela é mais secundária. Ele falou, doutor, que a colestiramina tinha um efeito de redução da LDL, mas eles não indicavam o uso da colestiramina para esse fim. Foi isso que eu acabei encontrando. Quelante de sal biliar, né? Sim. Mas, então, a mensagem... Ascensão, doutor Edu. É que nas duas situações do Ursacol, ele coloca essas duas situações de absorção, de diminuir a absorção, tanto de sal biliar como de LDL. Coisas que a coliciramina, teoricamente, faz. Só que ele coloca que ela é pouco importante nessa situação, né? Só que ele falou também que o Ursacol aumenta a expressão dos receptores hepáticos de LDL. Então, ele também acaba levando a um aumento da captação periférica do LDL, contribuindo para a redução. O que eu tinha entendido de mensagem é que a primeira opção seria tratar a CBP com o Ursacol, que normalmente vai evoluir com a melhora da dislipidemia, e que a gente vai pensar em associar a estatina quando o paciente não tiver uma redução após tratar da CBP, porque a gente pode pensar que ele tem uma hipercolesterolemia familiar associada, e aí por isso que a gente estaria indicando o uso da estatina, ou quando ele tem algum outro risco cardiovascular associado, hipertensão, diabetes, história familiar importante. Agora, Marcelo, tu falaste que ali naquela tua revisão que a meta é manter um colesterol total menor que 240, não é? Isso. Essa paciente tem 1.000 e pouco de colesterol e, assim, o tempo, né, de tratamento para a CBP que você almeja manter essa meta menor que 240, os trabalhos especificam? Eu só achei em um trabalho ele não especificou. E ele falou que, assim, após o tratamento do CBP, no caso, como ela ainda não respondeu o tratamento completamente CBP, CBP, como ela ainda não melhorou da colestase, em parte dessa dislipidemia, eu acredito que ainda pode estar associada à persistência da colestase. Porque se a gente imaginar assim, dentro de 6 meses, se essa paciente não diminui os níveis de colesterol para valores desejáveis como esses, ou naquele período de 1 ano que a gente estratifica o respondedor ou não, né, essa paciente passa a ter um risco cardiovascular semelhante à população geral. E aí ela deveria ser beneficiada com a estatina, né? Agora, o engraçado, doutor, que lá no início, naquele primeiro trabalho que eles avaliaram a ocorrência dos eventos cardiovasculares, eles perceberam que os pacientes que tinham níveis mais elevados, eles tinham mais proteção do que aqueles que tinham níveis intermediários. Quando eu fui olhar no artigo original, o
o mais alto é porque eles, ao invés deles usarem miligrama por decilitro, eles calculavam em milimol por decilitro. Quando eu fiz a conversão, o valor mais alto dos pacientes do estudo chegava a mais de 1.000, mas não 1.500, mas chegava em torno de 1.000, 1.050, 1.100. Tá. Então, tinham níveis até semelhantes ao dessa paciente. Teve alguma tentativa de correlacionar gravidade com esses níveis de colesterol? Por exemplo, essa paciente que tem uma intensa ductopenia, se com isso ela vai tender a ter mais colesterol? Não, nesse estudo ele só comparou as duas populações, a população com a CBP e a população sem CBP. O que eles viram foi aquela questão da hipertensão, que tiveram evento cardiovascular, em sua maioria tinha hipertensão como fator de risco também. Eu nunca vi ninguém com mais de 270, 280, acho que nunca. Mas também você falou, né, Marcelo, que à medida que a doença hepática avança, a tendência é que os níveis de colesterol total sejam menores, né? Sim. Até por um defeito, uma diminuição da síntese, né, do colesterol hepático. Isso. Da diminuição da síntese e também da diminuição da absorção também. Exato. Pela ausência dos sais biliares. Interessante. É bacana. É uma fisiopatologia, eu achei difícil. Eu confesso que eu tive que reler com calma. Vai dar uma... E depois que entende o ciclo, acho que dá para... Isso dá umas 3 horas de treinamento antes de... Isso dá umas 3 horas de treinamento antes de abrir a cortina, né, para a plateia assistir o espetáculo, né? É porque é muita via metabólica. Muita enzima, muita via metabólica. Eu estou aqui até com a colinha aqui das siglas das enzimas, que era muito difícil para memorizar tudo. Isso é aquela peça, Marcelo, quando você assim vai estrear e fala assim, os detalhezinhos aqui, você faz umas colinhas aqui, a cortina abre e você dá o show. Entendeu? Exato. Vocês lembram de ter visto níveis tão altos? Primeira vez que eu vejo um colesterol desse de 1.000 tararau. Mais de 300, já vi, mais de 300. Eu já vi triglicerídeos de 1.000 e pouco, mas colesterol de 1.500 eu nunca vi. Não, jamais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. O artigo é esse daqui. E aí, a média cadê aqui, do colesterol era de 6,2 milimol. A conversão é multiplicar por 38. Aí, quando eu multipliquei isso aqui de 26,8, aqui deu próximo de 1.000. Mas a média realmente era um pouco mais baixa. Se for 6,2 vezes 38, eu acho que não dá tão alto, não. Dá 230 alguma coisa. Tá aqui, a conversão. 38,67 que multiplica. 38,67. Parabéns, Marcel. Obrigado. Bruninha, muito legal. E, Bruno, ela volta quando? Início de dezembro. Ela falou que primeiro ou segundo da semana. Amanhã a gente alinha o negócio do perfil aí laboratorial. Vamos ficar de olho. Isso, Eu deixei um bilhetinho já. Tá. Com as observações. Tá. Isso é uma observação da cabeça da gestante e a gente tratou sim a H. pylori, viu? Isso é colopatia gestacional. Tratamos. Fui até eu mesmo na última consulta. Cheguei aqui tudo bonitinho, os 14 dias. Tá? Bom que passa, Bruninha. Fica em paz. Essa é a frase, viu? Do momento. Bom que passa. A gente lerda, mas não falha. Essa é boa, Carol. A gente lerda, mas não falha. Exatamente. Gente, amanhã quem tiver acordado às 8, vamos prestigiar nossos candidatos. Carolzinha, que estava achando que ia ser a terceira, vai ser a última. Pois tá vendo? Então, quem quiser assistir a audição da Carol,
vai ter de manhã, de tarde, na sexta de manhã, de tarde. Na quinta. Começa com o Luciano amanhã às 8, tá? De manhã é discussão de caso, à tarde é aula didática e na quinta é defesa do memorial. A noite é corre. É presencial, está com níveis de pandemia ali, mas eu acho que, não sei, pode entrar 30 pessoas no anfiteatro, eu acho, né, velho? Acho que ninguém vai controlar muito, né? Eles falam que tem que ser 15 pessoas, mas acho que... Eu não lembro qual que é esse anfiteatro, mas eu acho que é um pequenininho, né? Entrar por aquela entrada principal da escola, aquela que tem aquele elevador, aquela entrada... Na 740. Na 740. E aí é no primeiro andar, sala 156, né? Desceu o elevador da direita. 152. Eu sei que eu acho que a Carol é a última, eu não sei se o Raul é às 10 ou às 11. Acho que tem 2 candidatos externos. O Raul é o segundo. É o segundo? Amanhã tem discussão de caso com o Raul e com a Carol do nosso grupo. Tem o Luciano, que foi nosso residente, que é endoscopista, e tem 2 candidatos externos. E o Adriano é o cirurgião? Oi? O Adriano? O Adriano é o